Uma caracterização útil das sequências é a seguinte. Nós dizemos que temos uma sequência crescente quando cada termo é mais pequeno do que o que se segue, portanto, os termos crescem à medida que passamos de um para o seguinte. Pode-se indicar isto deste modo, dizendo que o 1 é menor, portanto, mais pequeno que o 2 e este, por sua vez, menor que o 3, etc. Um exemplo de uma sequência crescente é esta aqui. Podemos ver que cada termo é menor do que o termo seguinte. Também podemos dizer que uma sequência é não decrescente se nenhum termo é maior do que o que se segue. Portanto, para ela decrescer, teríamos que ter um termo maior do que o termo seguinte. E se a relação entre os vários termos for deste tipo, isso nunca acontece porque cada termo é menor ou pode, quando muito, ser igual ao termo que se segue, nunca pode ser maior. Um exemplo de uma sequência nestas condições é uma sequência em que os termos sejam 1, 1, 2, 2, 3, 3, em que nós vemos que cada termo é menor ou, quando muito, igual ao termo que se segue. Uma definição parecida existe para a sequência decrescente, em que cada termo é maior do que o termo seguinte, que é o mesmo que a gente dizer que cada termo é menor do que o que está antes, portanto a sequência decresce sempre. Um exemplo é esta. E também podemos dizer que temos uma sequência não crescente quando cada termo não pode ser mais pequeno do que, menor do que o que se segue. Portanto, é o caso desta aqui. Uma sequência, se for de qualquer um destes quatro tipos, diz-se uma sequência monótona. Resumindo, uma sequência é monótona quando não pode ter termos menores do que os que se seguem e, ao mesmo tempo, ter termos maiores do que os que se lhe seguem. Um exemplo de uma sequência que não é monótona é a que aqui está. Um terço, um meio, um quinto, um quarto, um sétimo. Como podemos aqui ver, existem termos que são menores do que os que se seguem, porque um terço aqui neste caso é menor do que um meio, e ao mesmo tempo existem termos que são maiores do que os que se seguem, porque um meio é maior do que um quinto. Uma maneira de nós definirmos a sequência que aqui está é, em vez de usarmos uma expressão para o termo geral, usarmos duas. Esta aqui, o de 2n, refere aos termos de ordem par, os termos na posição 2, 4, 6. E é fácil ver isso porque quando substituirmos aqui o 1, o n por 1 estamos a falar do U2. Quando substituirmos o n por 2 estamos a falar do U4. Quando substituirmos o n por 3 estamos a falar do U6. Portanto, o 2, o 4, o 6, isto aqui produz apenas termos pares. Nota que agora não é o n que diz onde é que cada elemento está, é o que a expressão que está aqui como subíndice der. Esta refere-se aos termos pares. E esta igualdade funciona porque quando o n é 1, estamos a falar do U2 é 1 meio, portanto U2, U, posição 2, 1 meio. Quando o n é 2, estamos a falar do U4, posição 1 quarto, e de facto, pondo aqui 2 vale 1 quarto, etc. O U2n-1, 2n-1 é sempre um número ímpar. E nós vemos aqui quando o n é 1, temos 2 menos 1, que é 1. Portanto, quando pomos aqui n1, estamos a falar do elemento na posição 1, que é 1 terço, que vemos que é o que esta expressão dá. Quando o n é 2, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Portanto, quando o n é 2, estamos a falar do elemento na posição 3, que é este. E, de facto, se pusermos aqui 2, dá 1 quinto, etc. E assim vamos gerando os termos todos.